Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Auditor, o programa da Receita Estadual em parceria com a TVE Espírito Santo, onde conversamos sobre questões tributárias, economia, cidadania fiscal e iniciativas que podem contribuir para o avanço da sociedade capixaba. O convidado do programa de hoje é o colega auditor fiscal Delber Vescovi, que sabe tudo sobre um tema muito importante para o desenvolvimento das cidades do nosso estado e também para a melhor qualidade de vida. O Índice de Participação dos Municípios, o tão famoso IPM. Delber, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo ao Fala Auditor. Olá, Tiago. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, tratando de um tema tão importante, como você bem disse no início, para os municípios capixabas. E a todos que nos acompanham, um grande abraço. Tema extremamente importante, Delber, que todo ano aí é pauta, tanto da Cefaz quanto dos municípios, prefeitos e etc. Vamos começar então a nossa conversa, Delber. Você nos explicando o que é o IPM e a importância disso para as gestões municipais. Bem, o IPM é um coeficiente, calculado pela Receita Estadual, a Cefaz, com base em determinados critérios estabelecidos na Constituição Federal e também na Lei Estadual 11.227/2020. Essa legislação, ela tem lá, estabelece os indicadores que vão compor o IPM, Um indicador, por exemplo, aqui, a atividade econômica, o valor adicionado fiscal é um indicador, inclusive, de maior peso dentro desse cálculo aí. Outros indicadores nós temos a atividade rural, o tamanho da área do município, a quantidade de propriedades rurais e ainda, o indicador mais novo, que é o IQE, que é o Índice de Qualidade Educacional, que foi introduzido aqui no Estado pela Lei Estadual e já a partir do ano passado ele está embutido dentro do cálculo do IPM. Outro detalhe, Tiago, é que nem toda a arrecadação, obviamente, vai ser repassada aos municípios. Conforme estabelece a Constituição Federal, 25% do ICMS é repassado aos municípios com base no IPM. O IPM, ele é calculado anualmente, para o repasse do ICMS no ano seguinte. Então, você aplica o IPM sobre a arrecadação de ICMS e o resultado disso você passa para o município capixaba. Então, nós agora, em 2025, iremos calcular o IPM com base em dados do ano anterior, no caso 2024, calcula-se agora para impactar na arrecadação do município a partir de 2026. 2026, exatamente. Este ano já está havendo o repasse do ICMS, porém, com o cálculo do IPM feito no ano passado, 2024, com base em dados de 2023. Perfeito, Delber. Então, se estamos falando em 25% do ICMS, que é destinado aos municípios, considerando a arrecadação de 20 bilhões de reais no ano passado, o Estado vai destinar, então, 5 bi de reais para os municípios capixabas. A pergunta que eu te faço, então, Delber, os municípios também se beneficiam diretamente de uma gestão fiscal sólida e do importante trabalho do auditor fiscal aqui no Estado, é isso? Exatamente, Tiago. O ano passado, o Estado bateu o recorde de arrecadação de impostos, Isso, obviamente, é positivo para o município. Quanto mais se arrecada de ICMS, maior é o repasse para o município de acordo com a sua cota dentro do IPM. De outra forma, Tiago, quando você não tem uma gestão eficiente, e a título de exemplo, você arrecada menos imposto, menos ICMS, o impacto ele é imediato. O repasse do ICMS, o IPM, ele é feito diariamente. Então, se cai a receita, o município de imediato sente isso. Da mesma forma, se tem uma gestão eficiente, a arrecadação do ICMS aumentando, isso é bom para o Estado e também para o município. Excelente, Delber. E você comentou na sua primeira resposta sobre o IQE, o Índice de Qualidade Educacional. É uma novidade no IPM aqui no Estado, no Brasil todo. Eu queria saber a importância e qual o impacto dentro desse índice para os municípios, como que os municípios têm que estar atentos a essa questão. Bom, Tiago, o IQE, chamado aqui no Estado de IQE, é o Índice da Qualidade Educacional. Ele foi introduzido pela Emenda Constitucional 108/2020, que alterou a Constituição, artigo 158, parágrafo 1º, inciso 2, e a partir de então, dentro do cômputo do IPM, no mínimo deve-se considerar 10% para efeitos da qualidade educacional, ok?
O IQE atualmente, né, na verdade, no cálculo do IPM do ano passado, já foi considerado IQE em 10%, né? Só que esse ano vai haver um acréscimo nesse percentual, vai passar a 12%. Já a partir do ano de 2026, o IQE é 12,5%. Então, ele realmente é impactante para o município. Nós temos alguns insumos que geram as informações do IQE, né? A título de exemplo, o resultado na língua portuguesa, matemática, a frequência escolar, tudo isso, Tiago, é obtido pela SEDU. A SEDU gera essas informações, ok? Uma vez que ela encontra o resultado do IQE por município, ela repassa para a Cefaz e a Cefaz insere dentro do cálculo do IPM. Se você considerar que em 2024 o Estado arrecadou de ICMS 20 bi, né, foi o caso, um quarto disso vai para os municípios e 10% no cálculo, o último cálculo feito do IPM, né, 10% se refere a IQE, nós estamos falando aqui de 500 milhões de reais para serem distribuídos aos municípios, considerando apenas esse indicador. Se você tem uma divisão igualitária, ou seja, se o município consegue atingir as metas iguais, estamos falando aí, dentro do cálculo do IQE, né, estamos falando de a média de 6 milhões de reais para o município, cada município, né, considerando o índice de qualidade educacional. Valores significativos, Diego. 500 milhões de reais, só considerando o IQE, eu creio que seja um estímulo importante para que os municípios avancem e melhorem a educação municipal. E gostaria de aproveitar também, Delber, e perguntar, a título de curiosidade, para todos aqueles que estão nos acompanhando, quais foram os 5 maiores IPMs aqui no estado nesse ano e a que você deve esse fator? Tá. Tiago, nós tivemos agora o IPM publicado no ano passado, onde a Serra aparece em primeiro lugar, com 14% do IPM, né? Mais ou menos 14%. Temos também Vitória em segundo lugar, aproximadamente aí 10%, 11%. E depois temos o município de Cariacica, Vila Velha e Linhares. Se nós tivermos hoje 14% a título de IPM, com base na arrecadação do ano anterior, estamos falando aí de 700 milhões de reais para o município de Serra e 550 mais ou menos para a Vitória. E, na verdade, é uma novidade, né, esse resultado, esse ranking, né, com o município de Serra em primeiro lugar. A Serra, ela assumiu o posto em primeiro lugar no IPM publicado em 2023 e em 2024. Ela assumiu essa posição de Vitória. E eu concluo, Tiago, que essa posição da Serra atualmente é em razão do crescimento da atividade econômica naquele município. É notório hoje, né, que a Serra atrai muitos estabelecimentos, muitos contribuintes, e esses contribuintes eles têm uma significativa receita, né, operações que vão impactar, conforme eu disse, no cálculo do IPM. Delber, então, fica claro aqui que os municípios têm um papel importante, têm um dever de casa a ser feito, porque a atividade econômica, né, que é gerada ali em cada município, ela tem um fator determinante no cálculo do IPM. Eu acredito que os municípios têm que estar cada vez mais atentos a isso. E te pergunto, Delber, né, na sua opinião, os municípios devem seguir promovendo a atividade econômica, crescimento, fomentando isso em toda a sua região ali geográfica? Tiago, vou te dar um exemplo aqui da importância da atividade econômica no município, né? A questão da atividade econômica, ela tem um peso de 75% no cômputo do IPM. 75%. E como é que você calcula isso, né? A gente chama de valor adicionado fiscal. Um determinado contribuinte, ele adquire ao longo do ano, exemplo aqui, né? R$1 milhão em mercadoria. Ok. E as vende por 3 milhões. Ele vai ter uma diferença positiva de R$2 milhões. A gente chama isso aí de valor adicionado fiscal. O famoso VAF. Exatamente. Então, você pega de todos os contribuintes a nível de Estado, né? E vai somar isso aí. Vamos imaginar aqui que a soma desse valor adicionado dê 200 bilhões de reais no Estado.
E um determinado município contribuiu com 20 bilhões de reais. Então, ele conseguiu 10% da atividade gerada, ok? Perfeito. Você vai aplicar 10% sobre 75%. Então, apenas com esse indicador aí, você vai ter 7,5% do IPM. Você vai juntar aos outros indicadores e esses indicadores irão compor o IPM. Importantíssimo, então, isso, né, Delber? É um assunto que a gente poderia aqui fazer uns 3, 4 programas, mas o tempo não nos permite isso hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, Delber, mais uma vez aqui conosco, trazendo informações relevantes, e podemos dizer que é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado e os municípios, que têm o dever de investir em ações para o desenvolvimento econômico e social em uma gestão fiscal cada vez mais eficiente. E, claro, sem esquecer da transparência. Por isso, se você, cidadão, quiser acompanhar a evolução do IPM no seu município, ano a cada ano, é só consultar as informações no site da Secretaria da Fazenda, em cefaz.es.gov.br. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela presença. A caneca do Fala Auditor é um presente para você. Então eu fico por aqui, mas continuem conosco, pois na sequência temos o quadro Receita Informa, que hoje traz uma dica importante para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Um grande abraço e até o próximo programa. Tiago, o recado vai para os MEIs do comércio, indústria e transporte. Já estão valendo as novas regras para preenchimento de notas fiscais. Agora, quem atua nesses setores precisa incluir o Código de Regime Tributário, o CRT de número 4, ao emitir notas fiscais. A alteração não afeta MEIs prestadores de serviços. Antes da mudança, os microempreendedores individuais utilizavam o CRT1, assim como outras empresas inseridas no regime Simples Nacional. Agora, contam com um código exclusivo para eles, o CRT4. A mudança vale para todo o país e tem como objetivo melhorar o controle fiscal e a conformidade tributária dos MEIs. Se tiver alguma dúvida no preenchimento, você já sabe. Acesse o site da Secretaria da Fazenda em cefaz.es.gov.br e clique em Fale Conosco. Uma ótima semana a todos e até o próximo Fala Auditor.